perfeitamente os momentos de doçura, de menina sonhadora. Em alguns momentos a gente sente pena dela. Eu senti muita pena dela com aquela mãe, né? Me lembrou até Carrie a Estranha, né? Que a mãe é super opressora com ela. E ela só quer conhecer o mundo, ela só quer ser dançarina, ela só quer ser livre. Só que quando ela é contrariada, ela surta e começa a matar pessoas. A mãe dela é uma fundamentalista religiosa alemã, daquelas bem brabas. A gente está em 1918, né? Finzinho da... Meio a uma pandemia também. Da gripe espanhola. Ela tem aquele... O mundo está com medo, né? Porque está em guerra, a guerra está acabando, mas ainda está em guerra. E a pandemia da gripe espanhola. E a mãe é uma pessoa extremamente rígida. Você não sabe em que circunstâncias o pai, né? O pai ficou doente ali na cadeira de rodas. A gente não sabe se foi um acidente ou se ele ficou doente. Eu não me lembro se esse detalhe, se ele teve um AVC, um problema de saúde, ou se ele foi... Eu acho que foi saúde, porque depois quando ela fala para não... Cuidado para não trazer doenças, para não acontecer igual ao seu pai. Então, foi uma questão de saúde. E ela tem uma relação estranhíssima, porque ela gosta de se banhar perto do pai. Ao mesmo tempo que ela é carinhosa com o pai, ela simula um enforcamento do pai, né? Todos os distúrbios psiquiátricos possíveis, né? Ela demonstra. E a mãe dela é um fator de repressão da sexualidade dela, né? Tanto que ela faz a filha se vestir quase como uma criança, né? Com aquele macacãozinho, aquele cabelinho com fitinha. E quando ela já é uma mulher casada, que o marido foi para a guerra, né? Então ela já é uma mulher, e a mãe trabalha aquilo ali de controle e de repressão sexual da filha, que tem o sonho, que é um sonho lindo, né? de dançar, da arte, de ir para o palco, de crescer, de brilhar, né? Mas naquela época nem todas as meninas podiam, né, ter essa liberdade, e ela muito menos por conta dessa situação familiar. É interessante a história do paralelo dela com a Dorothy, mas eu acho mais interessante ainda em relação a Baby Jane, o que terá acontecido com Baby Jane. Porque no caso da Bette Davis, ela se infantiliza, né? Ela não quer sair daquela infância eterna, que ela veste a roupinha da menininha que dançava, já sendo uma mulher de 50 anos na época do filme, e ela não quer sair daquele mundo, porque ela quer conquistar e viver naquele looping eterno de um sucesso. Porque foi o momento que ela se destacou, foi o momento que ela foi feliz, né? E ela tem muita inveja da irmã. Que, aliás, o Pearl tem isso também, né? Aquela cunhada da Pearl, eu acho que é tudo que ela queria ser. Tem todo esse paralelo das duas personagens, né? A cunhada consegue o papel que ela não consegue, então provavelmente a cunhada dança melhor que ela. A cunhada tem uma vida de mais luxo, né? E você vê que a mãe da Pearl, ela é completamente desequilibrada, porque ela deixa anos aquele porco ali, pegando bichos, estragando. Não é só a Pearl que é maluca, aquela família inteira é uma família Ela doente. faz isso com a mãe depois, né? Ela faz isso, acaba fazendo isso com a mãe, né? E ela aparentemente ela é uma menina que tem esperança, né? Que tem esperança de que alguma coisa boa vai acontecer para ela, mas ela tem essa esperança de uma maneira errada. O que é fantástico na conexão com o filme X, a Marca da Morte, né? É que quem assistiu X é o primeiro filme do diretor, com a Mia Goth, em que a Pearl, é uma idosa assassina, né, com o marido assassino. Essa personagem Pearl, ela está ali nos anos 70, na década de 70, ela aparece e ela vai exterminando todas as pessoas que aparecem na fazenda. E esse filme agora conta a história dessa idosa. Só que a Maxine, que também é feita pela Mia Goth, muita gente discutiu, olha, mas fica estranho, né? Porque ela não tem conexão nenhuma familiar, aparentemente, com a Pearl, a Maxine, e é a mesma atriz que faz, o mesmo rosto, porque a Mia Goth também faz a idosa no X, a Marca da Morte.
Mas aí faz todo sentido que ela seja feita pela mesma atriz, porque na realidade a Pearl idosa, ela vê na Maxine tudo aquilo que ela não conseguiu ser. E o que ela foi um dia, né? Ela fala, você tem um rosto interessante, eu também tinha. Quer dizer, ela era obcecada em ser jovem e bonita, e ter um talento. Tanto que ela diz que era dançarina, e a gente vê no Pearl que ela não foi dançarina, isso não aconteceu. Mas ela tem essa ilusão, de repente até a Maxine às vezes nem tem aquele rosto, né? Às vezes ela projeta aquilo. Ela pode ser que ela projete aquilo. Vamos aguardar aí a terceira parte que vem aí. Que vai chamar Maxine. Que vai chamar Maxine, que vai falar da carreira, né, de atriz pornô da Maxine. Agora, como eles vão conectar? A Maxine fugiu no X, a Marca da Morte, ela foge, ela é a única pessoa que consegue fugir da Pearl, né? Enfim, não estou falando, estou dando spoiler aqui. Maxine foge, e no terceiro filme, a curiosidade é justamente saber como eles vão linkar a história da Maxine com tudo aquilo que aconteceu. Quais serão os fantasmas que vão aparecer para assustar Maxine, ou se a própria Maxine já não se torna também fantasma desse mundo, no caso que vai se passar no mundo do cinema pornô no final dos anos 70, né? A gente vê no X que ela era filha de um pastor famoso, né, que aparece na televisão, e a Pearl tinha uma mãe super religiosa, né, e castradora. A gente nem sabe, às vezes, o que aconteceu. Acho que esse filme, espero que conte a história da Maxine, né? Como é que ela saiu daquele ambiente religioso de igreja para o cinema pornô, né? Porque o exploitation, que é como se chama esse gênero, né, de filme pornô, ele surgiu com esse boom na década de 70, né? Que era a forma de você ser uma artista, de você ficar famosa. Muita gente enveredou por esse caminho. Até algumas atrizes até renomadas começaram ali e foram crescendo, né? Até diretores, o Wes Craven, por exemplo, que é um diretor de terror super famoso, que fez Pânico, que fez A Hora do Pesadelo, ele fez filmes pornô, acho que nos anos 80, se não me engano. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar nesse filme no Pearl é que eu acho que o Ti West é um diretor que veio para trazer algo novo, porque há muito tempo que nada novo era feito e ficava repetindo, né? A gente tem 20 mil filmes da franquia Halloween e faz de novo, e não sei o quê. De repente veio a Pearl como uma serial killer, né? Porque ela é uma serial killer, e a gente teve recentemente também aquele filme do palhaço, Terrifier. Então, finalmente parece que o gênero está ganhando uns novos personagens, mas trazendo um pouco do clássico, né? A Pearl me lembra muito realmente uma serial killer dos filmes antigos, dos filmes clássicos. Você vê até que ela é uma senhora com bastante força, né? Ela Sim. faz coisas incríveis. Tem essa coisa do realismo fantástico, né? Que todo filme de terror tem que ter, né? Para assustar. Agora, e aí a gente fica pensando, né? Vem o Oscar, né? Cadê os filmes de terror? A CCRJ coloca na lista de melhores filmes de terror. E cadê os filmes de terror no Oscar, né? A gente conseguiu uma posição dessa com Corra, né? Corra foi um filme que entrou para o Oscar, que é um filme de terror. Foi o melhor roteiro. Que é muito importante, né? Porque além de representar o terror, né? Representa o personagem negro no cinema, que é uma coisa que também, né, até outro dia, é impossível de se imaginar. O Corra tem muita responsabilidade, né? Ele representa muitas coisas, mas parou aí, né? Parou aí, e assim, a gente teve ali O Silêncio dos Inocentes, que é considerado um filme parcialmente de terror, né? Que é tido como o filme de terror que ganhou o Oscar de melhor filme. Realmente é um filme que a gente pode considerar também um filme de terror, suspense e terror. E teve lá atrás, né, os filmes que ganharam notoriedade, como o Médico e o Monstro, que o ator ganhou o prêmio. Tem o caso do lobisomem, o lobisomem americano em Londres, que foi ganhar muitas décadas depois o Oscar de maquiagem, mas os filmes de terror são depreciados no Oscar. A gente tem uma tese, a gente fez a mostra com o Breno do Monstros, né?
E a gente levantou muito essa tese dessa questão do desprezo da academia e dos grandes, as grandes guildas do cinema em geral em relação aos filmes de terror. E isso está muito ligado ao que trata o filme de terror, né? Porque o filme de terror, ele é muito disruptivo, ele trata de coisas muito assustadoras da própria mente humana. Então, é uma dificuldade muito grande de você emplacar um filme desse numa coletividade, né? O gênero é gigante, faz um enorme sucesso de bilheteria. Você tem filmes de terror com grande sucesso de bilheteria. Mas é um gênero ainda tratado com muito preconceito, porque ele trata de pessoas muito subversivas, pessoas que tiveram que cometeram barbaridades em função de coisas muitas vezes da própria sociedade doente e pervertida, mas disfarçadamente normal. É interessante, a gente está com um filme que eu acho fantástico, está concorrendo ao Oscar, é o meu filme do coração do Oscar, apesar de saber que o Oppenheimer vai ganhar, que é o Pobres Criaturas, que também é um filme de horror, né? Ela é uma Frankenstein, né? Num processo um pouco diferenciado, mas ele mostra pessoas realmente subversivas, cometendo algumas coisas realmente erradas, mas quando a própria personagem da Bela, né? Que é a boneca, né? A mulher que é revivida, ela vê a maldade, ela se espanta, ela se comove com a maldade. Então, é até muito interessante que o Pobres Criaturas tenha entrado nessa disputa do Oscar, tenha sido bastante premiado também, porque eu também considero Pobres Criaturas um filme de terror. Eu acho que ele só conseguiu entrar porque eu não diria que ele é 100% um filme de terror. Ele é um filme com muitos elementos de terror e personagens de terror. Sim. As pessoas têm muito preconceito com o terror. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas evitam porque o terror é o que te provoca um desconforto, você sair do seu lugar comum de estar ali vendo um filme. E também muita gente considera o terror algo bobo. E aí não preste atenção, mas tem filmes de terror que são geniais, que pegam elementos incríveis do cinema. O próprio Pearl, o Ti West, ele coloca na filmagem dele um elemento chamado fade out. Em vários momentos, quando a Pearl está muito feliz, quando ela beija aquele menino que ela namora da projeção, a cena vai fechando, a imagem fica preta, em volta, e vai fechando naquele círculozinho, só nela beijando ele, que é um elemento muito usado no cinema clássico, no cinema antigo, dos anos 20, 30, e de repente as pessoas não estão prestando atenção nisso, porque a pessoa está rechaçando o terror. Mas aquilo ali tinha que ser estudado, por exemplo, numa faculdade de cinema. Aquilo é importante. Aquilo é a retomada de um elemento de filmagem do cinema clássico, retomada por um diretor extremamente jovem, o Ti West tem 43 anos, num filme de terror, que o terror é um filme normalmente mais blockbuster, que as pessoas veem no cinema e que acham que vão esquecer dele depois, porque é um mero divertimento. Mas tem ali coisas muito inteligentes, elementos muito inteligentes do cinema. E o filme, o Pearl, ele é um terror, mas ele não é só um terror. Ele trata da psique humana, da castração humana, de como uma pessoa que é muito tolhida pode surtar, ou ainda que as pessoas já nascem com algum distúrbio. Ela é um filme também que mostra, de novo, uma pandemia, a relação que as pessoas têm com a pandemia, com a própria sexualidade, com a própria descoberta do corpo, com o lugar que uma mulher é obrigada a ter numa sociedade antiga e que até hoje não foi totalmente modificado. Isso que você falou é muito importante. Ela está ali vivendo aquele mundo, ela quer se libertar. Aí eu lembro da Bela do Pobres Criaturas. A Pearl, ela não consegue se libertar, ela tenta se libertar, mas ela não consegue se libertar. A gente vê esse gozo pela liberdade que a Bela tem no filme do Pobres Criaturas e que a Pearl, ela só vê como solução a morte, né? Alimentar lá o crocodilo, que é o grande segredinho dela, e tem como grande solução para o
a grande dor, porque essa mulher ela sofre muito, né? Ela sofre demasiadamente por ela não entender que existem os limites, no caso dela ser rejeitada num concurso de dança. Até a crocodilo dela se chama Teda, por causa da Teda Barron, que era uma atriz do cinema mudo que fez a primeira Cleópatra do cinema. Gente, tá uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês continuem vindo ver os outros filmes da mostra. Nós temos uma programação bem legal. Confere aí, tem o catálogo lá embaixo da mostra. E olha, o Breno tá mostrando ali. Quer dizer alguma coisa, Breno? Falar o que vai ter amanhã. Só... Amanhã. E muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Exatamente, gente. Tudo perfeito essa programação. Parabéns aos programadores. Olha só. Obrigada, pessoal, hein? Amanhã, dia 9, nós teremos às 3h10 os Banshees de Inisherin. Depois às 17h20 os Fabelmans. E às 8, né, logo depois do filme do Spielberg, debate com a Ana Carolina, que é vice-presidente da CCRJ, e com o Rodrigo Fonseca. No domingo a gente tem a reprise do Decisão de Partir às 14 horas e o Pearl às 16h40, tá? E segunda-feira, terça e quarta-feira a programação ainda segue com debates também sempre às 8 horas, tá certo? Quem não pegou a revista Catálogo tem lá embaixo, tá joia? Pode pegar, pode divulgar com os amigos, para o pessoal poder vir aí assistir até o dia 13 a programação da Mostra dos Melhores Filmes do Ano, tá certo? Ingresso sempre às 15 reais. Né? Siga a BLG no Instagram e no Facebook. E a CCRJ também. @ccrj.cinema. Sigam lá que a gente está sempre informando os acontecimentos da CCRJ. Tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Obrigado, menina. E agradecer também aos nossos intérpretes de livro. Obrigada. Eduardo Coutinho também apareceu. Né, quando faleceu. O Mojica foi só citado lá porque eles mantêm no site deles essas homenagens, né? E enfim, estou aqui meio que enrolando para dar tempo do Orion terminar de montar o equipamento. E a gente está lembrando aqui, assim, eu falei agora do Mojica e a Ana comentou uma coisa também, que a gente não se vê há uns 4 anos, né? Porque há 4 anos nós vivemos, né, um momento de terror mundial com a pandemia, né? Foi aí o meu alarme para tomar remédio, porque a gente vai ficando velho e tem que ficar tomando remédio. Desculpa. E a Ana falando que tem 4 anos, né? A Luciana comentou, né? Tem 4 anos que a gente não se vê, né? Porque a última vez que a gente se encontrou foi numa edição dos melhores filmes do ano, que aconteceu em 2020, referente aos filmes de 2019, que aconteceu lá no Odeon, na Cinelândia. E naquele mesmo período ali a gente teve a perda do Mojica e logo depois a gente se isolou aí, todo mundo ficou quieto dentro de casa durante um tempo, até as coisas irem voltando a uma suposta normalidade, né? O que é normal, né? Enfim. Bom, posso começar, Orion? Depois você corta tudo isso, tá, Orion? Na hora de editar, tá? Começa agora. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um debate da Mostra dos Melhores Filmes do Ano, 2023. A mostra é organizada pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Hoje o debate será com a Luciana Costa, que também é programadora aqui da mostra, e com a Ana Rodrigues, que é integrante da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, foi presidente da CCRJ, e hoje, por ser dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é uma data que eu li hoje, eu acho que no Mídia Ninja, não é uma data romântica, mas é uma data política, né? Então, os 2 filmes programados para hoje são filmes fortes, com mulheres fortes protagonizando, e foram pensados justamente para serem exibidos no dia de hoje, tá? Que é o Pearl e o Tar, tá joia? Vou deixar vocês aqui com a Ana e com a Luciana, só lembrando que a mostra é uma realização da BLG Entretenimento, organizada pela CCRJ e com o apoio da Rio Filme,
que integra aí a Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, certo? E agradecer ao Grupo Estação pela parceria e lembrar que dia 12 de março a gente começa lá no Ponto Cine, em Guadalupe, na Zona Norte. Tá joia? Bom debate, gente. Obrigado. É você, Luciano. Então, eu. Boa noite, todo mundo, tudo bem? A gente está aqui para falar do filme Tar e do filme Pearl. Né? A Ana deu a ideia de a gente começar pelo Tar, porque vocês acabaram de ver o filme, né? Primeiramente, eu só queria dizer uma coisa. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, por isso que a gente está fazendo essa edição com filmes protagonizados por mulheres, né? E aquela velha história, né? A gente não quer flores, a gente quer respeito. Então, vamos lá. Tar é um filme muito complexo. Ele é dirigido por um homem, roteirizado por um homem, com uma protagonista feminina forte. A gente tem a tendência a não gostar muito da Lydia Tar, né? Acho que ela não é uma pessoa muito agradável. Mas aí vem aquele questionamento, né? E se ela fosse um homem, será que ela seria tão cancelada? Será que se incomodariam tanto de um homem ter, por exemplo, um caso extraconjugal, que é o que acontece no filme? Né? Esse filme foi dirigido e roteirizado pelo Todd Field. É um diretor relativamente jovem, né? Ele acho que tem 60 anos. Acho que ele tem 60 anos. É bem novo. Se você for comparar, né, com... E faz poucos filmes também, né? Ele tem pouco, a filmografia dele é curta. Ele fez 2 longas, Isso. dentre eles o Pecados Íntimos. E são sempre filmes, assim, mais teatralizados, com predominância de diálogos longos, monólogos longos, poucos cenários, né? Como é o caso do Tar. Exato. E eu fiquei impressionada, né? Como ele consegue equilibrar no filme uma sensação para muitas pessoas que assistiram de que aquela personagem é real. Que a Lydia Tar é uma pessoa que existiu e que fez um grande sucesso, né, no mundo da música, e que ela é uma pessoa que tinha alguma notoriedade. Né? É interessante que em alguns aspectos eles pegam, citam, né, situações em que ela, situações dos famosos maestros, o Karajan, o Leonard Bernstein, né? A gravadora, a Grammophon, né? A Deutsche Grammophon, que é uma gravadora. Eu tinha um LP do Karajan, Karajan Essencial, que aparece no filme, né? Um LP dele, dessa gravadora. Então, realmente, te projeta um mundo real da personagem, né? Tem uma cena agora no final, não sei se vocês observaram bem, que a ex-mulher dela está pegando a filha, né? Elas estão separadas já, e ela está tentando contato com a filha no portão da escola. E a ex-mulher está com raiva dela, óbvio, né? Com motivo, com razão, e pega a mulher e a filha e leva. E tem alguém observando de dentro de um carro, que a gente pensa que é outra pessoa, mas é alguém observando a Lydia. O filme começa também com uma observação, alguém está gravando a Lydia, né? Está gravando os erros, né? As coisas, a gente diria, né? Ela é uma pessoa extremamente humana, né? Com doses de critérios morais muito, muito, muito discutíveis. E eu comecei a perceber, né, que tem aquela questão do transtorno da personalidade narcisista, que a Tar tem muita semelhança com a Pearl. Quando a gente chegar na Pearl, a gente pode falar mais sobre isso. Realmente esse filme tem muitas semelhanças com o outro em relação aos distúrbios das protagonistas, né? No caso, uma coisa que eu acho muito importante pontuar é que esse roteiro foi escrito pensando na Cate Blanchett. O roteirista, ele queria fazer um filme com ela e escreveu essa personagem para ela. Eu acho quase impossível imaginar outra atriz nesse papel. A Cate Blanchett, ela consegue bem estar ali no pedestal, né? Aliás, todo o filme é feito para mostrar como aquela mulher se sente num pedestal. Ele é filmado de baixo para cima para dar a impressão de superioridade a ela. E o filme é cheio de referências, metalinguagem, várias homenagens ao cinema. Eles falam do Marlon Brando, né? Não sei se vocês prestaram atenção, na cena ali do riozinho, das Filipinas. Eles falam do Marlon Brando. E ela fala do Leonard Bernstein, né? Como se ele fosse o professor dela, né?
E aí todo mundo ficou se perguntando mesmo, e essa mulher será que existiu? Será que ela é baseada em alguém? E agora até tem um filme sobre o Leonard Bernstein, né? Tem o Maestro. Maestro. Então o cinema, ele conversa, né? E é muito legal que a edição do Oscar do ano passado tinha o Tar, e esse ano tem o Maestro e vai continuando conversando. Uma coisa também, né, nessa história, né, dessa coisa da conexão com a realidade, né? As pessoas foram na Wikipedia saber o que tinha, né? Até fake postagens, onde foi parar Lydia Tarr, o que aconteceu com Lydia Tarr. É bem interessante isso, como ele consegue, né, fazer isso, e ele fez isso propositalmente, até mesmo para projetar o nosso mundo contemporâneo. É um filme muito contemporâneo. A edição, nós vimos a cena dela entrando em choque com aquele jovem estudante de música. Aquele jovem estudante de música, ele tinha uma opinião, né? E a gente não discute a qualidade da opinião dele, mas a gente discute ela na posição de mestre, na posição que ela tinha conseguido. Ela estava no auge da carreira como maestrina da Filarmônica de Berlim. E ela não ouve o rapaz, ela deveria ouvir as argumentações dele, mesmo não concordando, ela deveria ouvir as argumentações dele. Ele não gosta de Bach, porque o Bach não faz muito a cabeça dele, porque era um homem comum, conservador, talvez ele goste mais do Mozart, mas ela simplesmente entra num choque com ele e não procura refletir e ouvir o que ele tem a dizer, até para construir um argumento melhor, né? Ela simplesmente tem uma posição arrogante de passar por cima daquela opinião do rapaz, e o que é pior, e aí está nos nossos dias também, tem uma edição, um vídeo que piora a situação daquele diálogo, daquela conversa. E essa edição vai para a internet, aí foi para o mundo, né? No caso ela disse aquelas coisas, mas fora de contexto fica pior, né? E inclusive a maioria das pessoas que é cancelada, né, pela mídia, diz isso, né? Não, tá fora de contexto, não foi bem isso que eu disse, né? Tá mal feito, tá editado. A Cate Blanchett ela era muito amiga do Kevin Spacey, que eles dois tinham uma coisa em comum, né? Os dois eram diretores de companhias de teatro. Ela da companhia de teatro de Sydney, junto com o marido dela, e o Kevin Spacey, diretor da companhia de teatro Old Vic em Londres, onde ele foi acusado de assédio sexual, né? De várias pessoas, né? Teve acusações. E agora, né, alguns anos depois, né, dele ter perdido um grande papel na Netflix, ele foi absolvido da história, né? Chegou-se à conclusão, aí a gente não vai discutir, né? Houve uma investigação, houve um trabalho jurídico, e chegou-se à conclusão de que o Kevin Spacey não teria cometido os crimes pelos quais ele foi acusado. Mas aí a carreira do Kevin Spacey acabou. Então é muito paralelo também, eu acho, com o que aconteceu com Lydia Tarr. Só que para Lydia Tarr não houve absolvição, não houve salvação. Você vê que ela fica pobre, ela fica literalmente pobre, porque ela deve ter tomado um monte de processo, e ela acaba naquela situação degradante, né, de ter que ir para um outro lugar. Eu acho que não é nem degradante você ser maestrina daquela orquestra de filmes, né, mas uma mulher que foi compositora, maestrina da Filarmônica de Berlim, acabaram tendo que fugir praticamente, né, do mundo europeu, do mundo americano, né? Ela também tinha conexões em Nova York, para acabar num outro país, né? Que a questão não é nem a qualidade do trabalho que ela estava fazendo. Eu acho que o fato dela ter que ir para outro continente para poder tentar reconstruir a vida, porque ela estava literalmente cancelada no resto do mundo, né? E então é muito difícil o que o Todd Field fez. Ele conseguiu contar uma história complexa. Eu acho que a gente até gosta da Lydia. No começo ela faz umas piadas engraçadas, né? Ela é uma pessoa legal, até você conhecer melhor e conhecer as intenções dela e os objetivos que ela tem e as manipulações que ela exerce pelas pessoas,
por aquela questão do poder, né? A Kate Blanchett faz um filme sobre poder, que é O Senhor dos Anéis. E tem um momento do Senhor dos Anéis, eu não sei se vocês viram O Senhor dos Anéis, mas tem um momento que a personagem da Kate Blanchett, que é uma elfa super poderosa, ela tem um momento assim que ela vislumbra um enorme poder. E ao mesmo tempo ela cai em si e percebe que aquele poder é ruim e que aquilo vai trazer grandes sortilégios. E aí ela fala assim, vou diminuir. Vou voltar para o meu lugar e vou diminuir. Ela usa essa expressão. Por quê? Porque o poder é um grande problema quando você não tem senso crítico em relação ao que você exerce, né? E a Lídia, ela tem poder, prestígio. Você vê que ela subjuga todas as pessoas, as reuniões, né? Ela tenta ser política ali o tempo todo nas relações com aqueles homens poderosos. E que é muito mais difícil para uma mulher que chega a essa posição, né? Uma mulher chegar a uma posição de poder é muito mais difícil que um homem. E quando chega, ela tem que lutar com todas as armas que ela tem. A pena é que ela não soube administrar esse poder. E aí o poder é um problema para homens e para mulheres que também não sabem lidar com ele. Mas aí está a questão, né? Ela, primeiro por ser mulher e segundo por ser abertamente homossexual, ela passou várias coisas com certeza na vida dela que não são mostradas no filme, né? E ela deve ter tido muito mais dificuldade para chegar onde ela chegou. Só que o problema é que a pessoa chegou ali sem nenhuma estrutura. Ela, ao invés de tentar mudar de dentro, ela perpetuou um comportamento machista que vários homens fizeram ao longo da história, do teste do sofá. Ela fica claro que ela dá aquele... A carne nova, né? As meninas... Faz questão que ela dá oportunidade a mulheres com quem ela quer dormir. E isso não é uma questão de mérito. E quem está com ela há muito tempo, ela tira, coloca, como se não fosse nada. E ela sabe a dificuldade que foi chegar ali, mas ela não está pensando em mais ninguém. A Kate Blanchett é uma atriz tão incrível que ela aprendeu alemão para fazer esse filme. Ela não falava alemão. E eu, pelo menos, eu não noto que ela não sabia. E ela já tinha tocado piano anos atrás, ela voltou, ela reaprendeu piano para o filme. Ela é uma atriz extremamente completa, né? Como a Ana falou agora, ela fez Senhor dos Anéis, ela passa por Senhor dos Anéis, por Thor, por Blue Jasmine, que deu o Oscar a ela, Aviador, Carol. Ela passeia por todas as vertentes do cinema com maestria. Ela é incrível mesmo. E assim, a gente fica pensando como teria sido esse filme sem uma atriz como ela. Eu fiquei tentando pensar várias atrizes que poderiam fazer esse papel. Primeiro a gente pensa logo na Tilda, que é a amiga e irmã da Kate Blanchett, né? Nível de talento, nível de versatilidade. Eu fiquei pensando muito, será que a Tilda... E é da Rachel Weisz, que é uma atriz muito interessante também, que eu acho que também poderia... ali trazer uma Lídia interessante. Eu pensei na Kate Winslet. Kate Winslet. Mas ainda assim, a Kate Blanchett, gente, aqui, bem pessoal, eu acho que ela tem uma cara de nojenta que ninguém ia conseguir fazer igual. Porque ela consegue realmente passar aquela petulância, né? Aquele ar de superioridade que não é de qualquer um. Tanto que ela é chamada carinhosamente em Hollywood de Ice Queen, né? A rainha do gelo, né? Porque ela realmente é uma pessoa que passa esse ar de frieza, que a gente não sabe se ela tem, né? A gente não sabe como ela é na intimidade, porque ela é muito reservada. A gente falando da Kate Blanchett, né? Eu fiz algumas anotações aqui sobre o filme, e a Kate Blanchett, ela trabalha desde a pontinha do fio do cabelo, dedão do pé, cada gesto, cada momento, aquele tique nervoso antes de entrar no palco, fazendo aquele movimento com o dedo assim, que é uma coisa que provavelmente maestros têm, porque maestros fazem gestos estranhos, né? O maestro é uma figura estranha, né? Ela, uma maestrina, num mundo que maestrinas são poucas também, né? Eu não tenho conhecimento de nenhuma grande maestrina, né? Qual o nome da grande maestrina? Não tenho conhecimento. Ela é tão completa que aquela cena que ela está dando aula na Juilliard foi feita em plano sequência, sem nenhum corte, e foi filmada uma vez só. Não precisou repetir. Eram diálogos enormes, era um monólogo enorme, e ela anda para lá, vem para cá, e ela não erra.
como é que aquela mulher consegue fazer um papel daquele tamanho, com os tiques nervosos, com os gestos, com as coisas que ela tem que dizer, em uma tomada, sem precisar parar para fazer de novo. Ela é maravilhosa. É difícil para um ator, de repente, ter que dividir a cena com a Cate Blanchett, né? Porque ela é tão dominante na cena. E eu fui pensando numa grande atriz, que é a Nina Ross, que é uma atriz que trabalha, uma grande atriz do cinema alemão, faz muitos filmes com o Christian Petzold, acho que a pronúncia é essa, do cinema alemão, faz também cinema americano, séries americanas. E a Nina Ross, que é uma grande atriz, faz um papel menor ali, mas não porque ela esteja sendo diminuída pela Cate Blanchett, né? É o que se pede. Realmente, aquela mulher, Lydia Tarr, ela diminui, ela engole as pessoas, ela devora as pessoas, menos a violonchelista, que está ali, está tirando vantagem da situação também, e aí ela se encontra, ela inclusive cai, quebra a cara. Ela literalmente quebrou a cara com a violonchelista, que foi para ela nos Estados Unidos, em Nova York, e a menina queria curtir a noite e deixou Lídia a ver navios. É triste, né, você ver um personagem como esse, com tanto brilhantismo, que poderia ceder um pouco, né, diminuir um pouco a sua posição de poder, talvez prestigiar mais a família dela, né, mas ela não soube administrar isso, né, tanto que a mulher dela fala para ela: nossa família está ameaçada, né, ela tolerava algumas coisas da Lídia, mas aquilo estava demais para ela, principalmente envolvendo um caso de suicídio que permeia o filme inteiro, né? E você fica começando a perceber, será que Lídia destruiu essa integrante, né, da Filarmônica, a ponto de a mulher ter realmente chegado a esse nível de suicídio? E aí a gente vai acompanhando a trajetória dela e vai entendendo que realmente ela era muito predadora. E o Todd Fields, ele é tão genial que ele já mostra pra gente de cara que aquela personagem que vai virar a cabeça da Lídia, que ela é uma pessoa bastante aproveitadora, né? Aquela cena que elas vão comer. Não, eu que vou pagar. Ah, então peraí que eu vou pedir mais comida. Isso. Então ele já coloca isso pra gente ter uma dica do que vai vir. E outra coisa que eu achei muito interessante é que o filme começa aparecendo que está no final, né? Que ele começa aquele tempo com os letreiros, né? Que normalmente vem no final do filme e está ali já no começo, né? Eu queria aproveitar para perguntar se alguém tem alguma coisa que queria pontuar, alguma coisa que chamou a atenção, alguma observação que quisesse falar aqui com todo mundo. Ninguém quer falar nada. Eu sinto que tem gente que quer falar, mas tá cheia. Eu acho que ia falar, mas está com vergonha. Eu estou vendo aqui muita gente que queria falar. Aliás, nós estamos com uma plateia feminina aqui hoje, né? Só tem mulher nesse grupo aqui, então vamos louvar. Sabia, eu estava vendo na sua cara. Não, mas é porque eu não tinha pensado sobre isso. Acho que não chega aí, não. Eu chego pra cá. Boa noite. É só porque exatamente eu não tinha reparado sobre isso, por isso que eu adoro nessas mostras. Agradeço sempre a associação, o Cavi. Como eu brinco, era no CCBB, agora aqui com o objetivo da associação do Cavi, é muito bom. Mas é porque eu não tinha reparado isso, aí me chamou a atenção quando você falou que a moça pediu mais comida e a salada de pepino é como se tivesse invertido, né? Ela achou que a menina era vegetariana, ofereceu a salada de pepino e foi o contrário. Eu não percebi, ela pediu depois que ela falou que ia pagar, eu não percebi essa cena. Quando ela fala que vai pagar, ela começa eu quero isso, eu quero aquilo, começa a comer bastante. E mostra como ela come rápido tudo. Eu ia comentar que eu também já estava já com o dedinho quase para descobrir quem era Lídia Tarr. E num grupo que eu tenho de cineclube, assim, foi debatido pela Susana Shields também esse filme, e aí depois lá botaram vários nomes tem maestrinas, né, que eu até acho bonito esse termo, né, mas agora não me vem, tanto que não é tão conhecido. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu não conheço nada sobre eu adoro música clássica. E eu me peguei pensando nisso, de tão bem feito que é o filme. Porque eu falei, mas quem é, né? Porque você jura que é tão bem construído que é uma pessoa.
de verdade, né? E aí até mais de, sei lá, 40% do filme eu ainda fiquei achando que aquilo era exagero, que aquilo não era dela, né? Não, e também a acusação em si, eu falei, não, é exagero, aquela coisa de cancelamento só mesmo no fim, que você, mais pro fim, não, isso pode ter sido possível, né? Também não ficou claro, isso também eu acho legal, essa dúvida, né? Essa dúvida que vai permeando ali o filme inteiro, até que a gente, infelizmente, chega à conclusão de que essa pessoa realmente era destrutiva. Tem também, a entrevista no início do filme é feita com uma pessoa real, né? Um jornalista de Nova York mesmo. O Adam Gopnik, da revista New York, que está acostumado a fazer esse tipo de entrevista, ele faz essa entrevista, e é interessante que à medida que ele vai dissectando, né, sobre o currículo dela, ela vai ali se enchendo, aí você vê o quanto de poder e de imposição ela conseguiu, né? Não há problema nenhum em ter ambições, né, de querer atingir grandes posições. A própria Cate Blanchett, né, é uma atriz que tem uma posição muito alta, né, como ela falou, não tem para ninguém, né? Mas eu acho interessante que o filme tenha essa crítica também a pessoas que não sabem lidar com o poder, né? Porque às vezes eu vejo muito filme que faz biografia de grandes empresários, geralmente do mundo masculino, né? Não tem muitos filmes sobre mulheres em grandes posições, né? Infelizmente. As coisas estão mudando, mas mudando muito devagar. E a gente vê que os filmes, eles querem botar que o cara conseguiu isso. Geralmente esses filmes sobre esses donos de big techs, né? Ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo, ele conquistou e tal, e tal, e tal. E nunca há um questionamento sério e profundo sobre o poder, o que ele está fazendo com o dinheiro dele, né? Ou, no caso dela, o que ela está fazendo com o poder dela, né? Ela poderia propiciar tantas coisas incríveis, né? Às vezes a gente fala muito na filantropia, né? Que às vezes as pessoas têm atitudes filantrópicas que são muito louváveis, mas no trato com um aluno ela não sabe lidar com um pouco da limitação dele, né? Mas ele é um aluno, ele tem direito de pensar o que ele quiser pensar e também deveria ter recebido um pouco de aprendizado para ele poder repensar a questão dele em relação ao bar, se é que pelo menos ele entender que musicalmente o bar era uma figura importante. Essa era a função dela e ela preferiu entrar num debate que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Até porque existe o respeito, mas não gosto, né? Não gosto disso, mas respeito a importância. Ela poderia explicar isso de outra forma. E ela podia também respeitar a opinião dele, mesmo que ela considerasse super equivocada, porque, né, como um estudo e tudo estava equivocada. Agora, uma coisa que é interessante que você falou de filantropia e tudo mais, é que ela é uma pessoa super problemática, né? Mas ela, durante a pandemia, falam isso no filme, né? Durante a pandemia, ela abriu o concerto dela, as músicas dela, gratuitamente para quem quisesse assistir. Então ela teve um ato de generosidade, de disseminar a cultura, mas normalmente ela não tem esse ato, né? Ela conseguiu ter um lampejo de uma boa atitude em meio a milhões de atitudes erradas que ela tem. Ela tem uma filha adotiva, que ela tem muito carinho pela menina, e a gente nota, né, que ela tem carinho, mas dá um conselho ruim ali para a menina, né, quer dizer, ela não dá um conselho ruim, ela trata a coleguinha da menina de uma forma super errada, né? E estranhamente a menina chama ela de Lídia, né, não chama ela de mãe. E ela fala, eu sou o pai da Carol, acho que era Carol. Né? Eu não lembro, mas eu poderia chamar de pai, né? Mas essa que é a questão, porque ela se define como mulher, né? Ela não fala que é não binária ou que ela é transgênero, né? Ela se diz mulher, mas ela vai lá e fala, eu sou o pai dela, e a menina chama ela de Lídia, ao invés de mãe, pai ou qualquer coisa. Sim. E outra senha, né, para que a gente possa perceber o quanto essa mulher era complexa, os sonhos, né, que ela tem com os fantasmas das coisas que ela fez e dos problemas com quem ela se
envolveu dos problemas que ela criou para ela mesma, né? Deixa eu pontuar uma curiosidade, né? Porque o filme é um drama, mas ele flerta com suspense, né? Aquela cena que ela tá correndo, que ela escuta aqueles gritos, aquilo foi tirado do filme A Bruxa de Blair. Eles pegaram os gritos do filme A Bruxa de Blair para colocar nesse filme. É muito interessante. Eu ia perguntar sobre isso, se era proposital. O Padre Maria pensava nisso, da moça, para assustar ela, mas eu acho que não, né? A gente nem sabe se aquilo está acontecendo, né? Ou se ela está enlouquecendo. Eu acredito que ela esteja enlouquecendo. Mas é essa que é a graça do filme que está em aberto. É cada um tirar a sua conclusão, cada um sentir o que quiser sentir. Não existe resposta errada. E você vê como ela fica fragilizada, né? Quando ela fala assim com a menina, ela meio que dá uma ordem, né? Desceremos hora tal para o jantar, aí a menina quebra ela, fala assim, não, eu vou para o quarto, eu quero dormir. E depois ela tem que sair e ela vê a menina toda montada, arrumadona, para sair e curtir a noite. É realmente patética a situação dela, né? Nem tudo ela consegue controlar, nem tudo ela tem autoridade sobre, né? Gente, a gente começou a pensar, não sei se você pensou a mesma coisa que eu, a gente partir já pro Burr. Isso que eu ia dizer, exatamente o que eu ia dizer. Viu? Estamos ligadas. O Burr, e aí eu já vou fazer a conexão com o Dark, ele é muito interessante que são duas personalidades narcisistas, e só que cada uma num nível, né, porque nem, no caso, a Pearl vira uma psicopata, é uma psicopata, e a Tar não é uma psicopata, que o transtorno de personalidade narcisista não necessariamente você é psicopata. E no caso das similaridades, está justamente isso, usar as pessoas, manipular as pessoas até não poder mais. E a Lydia Tarr chega ao limite da psicopatia quando ela derruba o maestro e agride o maestro em pleno palco. Ambos os filmes você vai vendo que aquelas pessoas têm problemas e que em algum momento elas vão ter um descontrole e o negócio vai ficar pior. E aí elas vão galgando aquele caminho para a loucura completa, para o momento do esgotamento nervoso em que elas surtam de vez. No caso da Pearl, né, quando vocês... Eu não sei quantas pessoas aqui, vocês viram o filme? Viram Pearl? Você viu também? Então, ótimo. Eu acho que tá, ele tem vários elementos para se tornar, a gente considerar esse filme um clássico. Por exemplo, já criaram as camisetas, né, do vestido icônico vermelho, que aquele vestido já é um ícone do cinema. A cena em si dela se apresentando é icônica. Só para encerrar, né, esse paralelo da Lydia com a Pearl, é justamente isso, né, no momento da explosão, uma derruba e agride o maestro, a outra mata não que ela não tivesse feito outras mortes, mas mata a cunhada, né? A cunhada mata a cunhada. Mas primeiro ela mata aquele cara da projeção que ela estava saindo. Isso. E sempre com a intenção de atingir um objetivo. Esse cara vai me levar para fora dessa cidadezinha, né? Mas o que desse filme do Ty West, com o roteiro dele e da Mia Goth, mais conhecida como a neta da Maria Gladys, tem até as camisetas, né? Ela é metade brasileira, a mãe dela é brasileira e ela passou muitos anos morando aqui no Brasil. E ela é britânica. E está trilhando um caminho nesse gênero de filme de horror. Eu outro dia assisti um filme dela com o Alexander Skarsgård, que é impressionante, não lembro o título agora. Piscina Infinita. Isso. E esse filme é impressionante já, como a
Mia Goth domina esse gênero. Ela tem um domínio sobre esse gênero. Um dos primeiros filmes que ela fez foi Suspiria também, que ela não fez a protagonista, mas ela tá no filme. Eu acho que ela vai ficar nesse nicho. Ela tem uma carinha angelical, né? Sim. Essa personagem, a Pearl, né, que a gente já conhece ela no filme anterior, né, no X, A Marca da Maldade, que o Pearl é uma história de origem da personagem do X, né, e ela Dorothy, do Mágico de Oz, quer dizer, ela tem momentos de muita doçura, e ela canta e dança, mas também inspirou na Baby Jane, na Bette Davis, que é, né, aquela pessoa surtada, enlouquecida. E é exatamente isso que ela é, né? Exatamente. A Mia Goth dá perfeitamente os momentos de doçura, de menina sonhadora. Em alguns momentos a gente sente pena dela. Eu senti muita pena dela com aquela mãe, né? Me lembrou até Carrie a Estranha, né? Que a mãe é super opressora com ela. E ela só quer conhecer o mundo, ela só quer ser dançarina, ela só quer ser livre. Só que quando ela é contrariada, ela surta e começa a matar pessoas. A mãe dela é uma fundamentalista religiosa alemã, daquelas bem brabas. A gente está em 1918, né, finzinho da... Meio a uma pandemia também. Da gripe espanhola. Ela tem aquele... O mundo está com medo, né, porque está em guerra, a guerra está acabando, mas ainda está em guerra. E a pandemia da gripe espanhola. E a mãe é uma pessoa extremamente rígida, você não sabe em que circunstâncias o pai... Né? O pai ficou doente ali na cadeira de rodas. A gente não sabe se foi um acidente ou se ele ficou doente. Eu não me lembro se esse detalhe, se ele teve um AVC, um problema de saúde ou se ele foi... Eu acho que foi saúde, porque depois quando ela fala para não... Cuidado para não trazer doenças, para não acontecer igual ao seu pai. Então, foi uma questão de saúde. E ela tem uma relação estranhíssima, porque ela gosta de se banhar perto do pai. Ao mesmo tempo que ela é carinhosa com o pai, ela simula um enforcamento do pai, né? Todos os distúrbios psiquiátricos possíveis, né? Ela demonstra. E a mãe dela é um fator de repressão da sexualidade dela, né? Tanto que ela faz a filha se vestir quase como uma criança, né? Com aquele macacãozinho, aquele cabelinho com fitinha. E quando ela já é uma mulher casada, que o marido foi para a guerra, né? Então ela já é uma mulher, e a mãe trabalha aquilo ali de controle e de repressão sexual da filha, que tem o sonho, que é um sonho lindo, né? de dançar, da arte, de ir para o palco, de crescer, de brilhar, né? Mas naquela época nem todas as meninas podiam, né, ter essa liberdade, e ela muito menos por conta dessa situação familiar. É interessante a história do paralelo dela com a Dorothy, mas eu acho mais interessante ainda em relação a Baby Jane, o que terá acontecido com Baby Jane, porque no caso da Bette Davis, ela se infantiliza, né? Ela não quer sair daquela infância eterna, que ela veste a roupinha da menininha que dançava, já sendo uma mulher de 50 anos na época do filme, e ela não quer sair daquele mundo, porque ela quer conquistar e viver naquele looping eterno de um sucesso. Porque foi o momento que ela se destacou, foi o momento que ela foi feliz, né? E ela tem muita inveja da irmã. Que, aliás, o Pearl tem isso também, né? Aquela cunhada da Pearl... Eu acho que é tudo que ela queria ser. Tem todo esse paralelo das duas personagens, né? A cunhada consegue o papel que ela não consegue, então provavelmente a cunhada dança melhor que ela. A cunhada tem uma vida de mais luxo, né? E você vê que a mãe da Pearl, ela é completamente desequilibrada, porque ela deixa anos aquele porco ali, pegando bichos, estragando. Não é só a Pearl que é maluca, aquela família inteira é uma família Ela doente. faz isso com a mãe depois, né? Ela faz isso, acaba fazendo isso com a mãe, né? E ela aparentemente ela é uma menina que tem esperança, né? Que tem esperança de que alguma coisa boa vai acontecer para ela, mas ela tem essa esperança de uma maneira errada. O que é fantástico na conexão com o filme X, A Marca da Morte, né? É que quem assistiu X é o primeiro filme do diretor, com a Mia Goth, em que ela
a Pearl é uma idosa assassina, né, com o marido assassino. Essa personagem Pearl, ela tá ali nos anos 70, na década de 70, ela aparece e ela vai exterminando todas as pessoas que aparecem na fazenda. E esse filme agora conta a história dessa idosa. Só que a Maxine, que também é feita pela Mia Goth, muita gente discutiu, olha, mas fica estranho, né? Porque ela não tem conexão nenhuma familiar, aparentemente, com a Pearl, a Maxine, e é a mesma atriz que faz, o mesmo rosto, porque a Mia Goth também faz a idosa no X, A Marca da Morte. Mas aí faz todo sentido que ela seja feita pela mesma atriz, porque na realidade a Pearl idosa, ela vê na Maxine tudo aquilo que ela não conseguiu ser. E o que ela foi um dia, né? Ela fala, você tem um rosto interessante, eu também tinha. Quer dizer, ela era obcecada em ser jovem e bonita, e ter um talento. Tanto que ela diz que era dançarina, e a gente vê no Pearl que ela não foi dançarina, isso não aconteceu. Mas ela tem essa ilusão, de repente até a Maxine às vezes nem tem aquele rosto, né? Às vezes ela projeta aquilo. Ela pode ser que ela projete aquilo. Vamos aguardar aí a terceira parte que vem aí. Que vai chamar Maxine. Que vai chamar Maxine, que vai falar da carreira, né, de atriz pornô da Maxine. Agora, como eles vão conectar? A Maxine fugiu no X, A Marca da Morte, ela foge, ela é a única pessoa que consegue fugir da Pearl, né? Enfim, não estou falando, estou dando spoiler aqui. Maxine foge, e no terceiro filme, a curiosidade é justamente saber como eles vão linkar a história da Maxine com tudo aquilo que aconteceu, quais serão os fantasmas que vão aparecer para assustar Maxine, ou se a própria Maxine já não se torna também fantasma desse mundo, no caso que vai se passar no mundo do cinema pornô no final dos anos 70, né? A gente vê no X que ela era filha de um pastor famoso, né, que aparece na televisão, e a Pearl tinha uma mãe super religiosa, né, e castradora. A gente nem sabe, às vezes, o que aconteceu. Acho que esse filme, espero que conte a história da Maxine, né? Como é que ela saiu daquele ambiente religioso de igreja para o cinema pornô, né? Porque o exploitation, que é como se chama esse gênero, né, de filme pornô, ele surgiu com esse boom na década de 70, né? Que era a forma de você ser uma artista, de você ficar famosa. Muita gente enveredou por esse caminho. Até algumas atrizes até renomadas começaram ali e foram crescendo, né? Até diretores, o Wes Craven, por exemplo, que é um diretor de terror super famoso, que fez Pânico, que fez A Hora do Pesadelo, ele fez filmes pornô, acho que nos anos 80, se não me engano. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar nesse filme no Pearl é que eu acho que o Ti West é um diretor que veio para trazer algo novo, porque há muito tempo que nada novo era feito e ficava repetindo, né? A gente tem 20 mil filmes da franquia Halloween e faz de novo, e não sei o quê. De repente veio a Pearl como uma serial killer, né? Porque ela é uma serial killer, e a gente teve recentemente também aquele filme do palhaço, Terrifier. Então, finalmente parece que o gênero está ganhando uns novos personagens, mas trazendo um pouco do clássico, né? A Pearl me lembra muito realmente uma serial killer dos filmes antigos, dos filmes clássicos. Você vê até que ela é uma senhora com bastante força, né? Ela Sim. faz coisas incríveis. Tem essa coisa do realismo fantástico, né? Que todo filme de terror tem que ter, né? Para assustar. Agora, e aí a gente fica pensando, né? Vem o Oscar, né? Cadê os filmes de terror? A CCRJ coloca na lista de melhores filmes de terror. E cadê os filmes de terror no Oscar, né? A gente conseguiu uma posição dessa com Corra, né? Corra foi um filme que entrou pro Oscar, que é um filme de terror. Foi o melhor roteiro. Que é muito importante, né? Porque além de representar o terror, né? Representa o personagem negro no cinema, que é uma coisa que também, né, até outro dia, é impossível de se imaginar. O Corra tem muita responsabilidade, né? Ele representa muitas coisas,
Mas parou aí, né? Parou aí, e assim, a gente teve ali O Silêncio dos Inocentes, que é considerado um filme parcialmente de terror, né? Que é tido como o filme de terror que ganhou o Oscar de melhor filme. Realmente é um filme que a gente pode considerar também um filme de terror, suspense e terror. E teve lá atrás, né, os filmes que ganharam notoriedade, como o Médico e o Monstro, que o ator ganhou o prêmio. Tem o caso do lobisomem, o lobisomem americano em Londres, que foi ganhar muitas décadas depois o Oscar de maquiagem, mas os filmes de terror são depreciados no Oscar. A gente tem uma tese, a gente fez a mostra com o Breno, do Monstros, né? E a gente levantou muito essa tese dessa questão do desprezo da academia e dos grandes, as grandes guildas do cinema em geral em relação aos filmes de terror. E isso está muito ligado ao que trata o filme de terror, né? Porque o filme de terror, ele é muito disruptivo, ele trata de coisas muito assustadoras da própria mente humana. Então, é uma dificuldade muito grande de você emplacar um filme desse numa coletividade, né? O gênero é gigante, faz um enorme sucesso de bilheteria. Você tem filmes de terror com grande sucesso de bilheteria. Mas é um gênero ainda tratado com muito preconceito, porque ele trata de pessoas muito subversivas, pessoas que tiveram que cometeram barbaridades em função de coisas muitas vezes da própria sociedade doente e pervertida, mas disfarçadamente normal. É interessante, a gente está com um filme que eu acho fantástico, está concorrendo ao Oscar, é o meu filme do coração do Oscar, apesar de saber que o Oppenheimer vai ganhar, que é o Pobres Criaturas, que também é um filme de horror, né? Ela é uma Frankenstein, né? Num processo um pouco diferenciado, mas ele mostra pessoas realmente subversivas, cometendo algumas coisas realmente erradas, mas quando a própria personagem da Bella, né? Que é a boneca, né? A mulher que é revivida, ela vê a maldade, ela se espanta, ela se comove com a maldade. Então, é até muito interessante que o Pobres Criaturas tenha entrado nessa disputa do Oscar, tenha sido bastante premiado também, porque eu também considero Pobres Criaturas um filme de terror. Eu acho que ele só conseguiu entrar porque eu não diria que ele é 100% um filme de terror. Ele é um filme com muitos elementos de terror e personagens de terror. Sim. As pessoas têm muito preconceito com o terror. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas evitam porque o terror é o que te provoca um desconforto, você sair do seu lugar comum de estar ali vendo um filme. E também muita gente considera o terror algo bobo. E aí não presta atenção, mas tem filmes de terror que são geniais, que pegam elementos incríveis do cinema. O próprio Pearl, o Ti West, ele coloca na filmagem dele um elemento chamado fade out. Em vários momentos, quando a Pearl está muito feliz, quando ela beija aquele menino que ela namora da projeção, a cena vai fechando, a imagem fica preta, em volta, e vai fechando naquele círculozinho, só nela beijando ele, que é um elemento muito usado no cinema clássico, no cinema antigo, dos anos 20, 30, e de repente as pessoas não estão prestando atenção nisso, porque a pessoa está rechaçando o terror. Mas aquilo ali tinha que ser estudado, por exemplo, numa faculdade de cinema. Aquilo é importante. Aquilo é a retomada de um elemento de filmagem do cinema clássico, retomada por um diretor extremamente jovem, o Ti West tem 43 anos, num filme de terror, que o terror é um filme normalmente mais blockbuster, que as pessoas veem no cinema e que acham que vão esquecer dele depois, porque é um mero divertimento. Mas tem ali coisas muito inteligentes, elementos muito inteligentes do cinema. E o filme, o Pearl, ele é um terror, mas ele não é só um terror. Ele trata da psique humana, da castração humana, de como uma pessoa que é muito tolhida pode surtar ou ainda
que as pessoas já nascem com algum distúrbio. Ela é um filme também que mostra, de novo, uma pandemia, a relação que as pessoas têm com a pandemia, com a própria sexualidade, com a própria descoberta do corpo, com o lugar que uma mulher é obrigada a ter numa sociedade antiga e que até hoje não foi totalmente modificado. Isso que você falou é muito importante. Ela está ali vivendo aquele mundo, ela quer se libertar. Aí eu lembro da Bela do Pobres Criaturas. A Burr, ela não consegue se libertar, ela tenta se libertar, mas ela não consegue se libertar. A gente vê esse gozo pela liberdade que a Bela tem no filme do Pobres Criaturas, e que a Burr, ela só vê como solução a morte, né? Alimentar lá o crocodilo, que é o grande segredinho dela, e tem como grande solução para a grande dor, porque essa mulher ela sofre muito, né? Ela sofre demasiadamente por ela não entender que existem os limites, no caso dela ser rejeitada num concurso de dança. Até a crocodilo dela se chama Teda, por causa da Teda Barron, que era uma atriz do cinema mudo que fez a primeira Cleópatra do cinema. Gente, tá uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês continuem vindo ver os outros filmes da mostra. Nós temos uma programação bem legal. Confere aí. Tem o catálogo lá embaixo da mostra. E olha, o Breno está mostrando ali. Quer dizer alguma coisa, Breno? Falar o que vai ter amanhã. Amanhã. E muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Exatamente, gente. Tudo perfeito essa programação. Parabéns aos programadores. Olha só. Obrigada, pessoal, hein? Amanhã, dia 9, nós teremos às 3h10 os Banshees de Inisherin. Depois às 17h20 os Fabelmans. E às 8, né, logo depois do filme do Spielberg, debate com a Ana Carolina, que é vice-presidente da CCRJ, e com o Rodrigo Fonseca. No domingo a gente tem a reprise do Decisão de Partir às 14 horas e o Pearl às 16h40, tá? E segunda-feira, terça e quarta-feira a programação ainda segue com debates também sempre às 8 horas, tá certo? Quem não pegou a revista Catálogo tem lá embaixo, tá joia? Pode pegar, pode divulgar com os amigos, para o pessoal poder vir aí assistir até o dia 13 a programação da Mostra dos Melhores Filmes do Ano, tá certo? Ingresso sempre às 15 reais. Né? Siga a BLG no Instagram e no Facebook. E a CCRJ também. @ccrj.cinema. Sigam lá que a gente está sempre informando os acontecimentos da CCRJ. Tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Obrigado, Nina. E agradecer também aos nossos intérpretes de livro.